pouco Oi, da minha gente. Bom trajetória com dia, a tudo bom? espiritualidade. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo. Então, eu decidi vir falar pra vocês um pouco da minha história, da minha trajetória enquanto cartomante, taróloga, numeróloga, astróloga, né? Eu trabalho com terapias holísticas. E muito tem se perguntado, né, quanto tempo eu trabalho com isso, as pessoas querem saber, e aí eu achei que deveria vir falar com vocês e contar um pouco da minha trajetória, da minha história nesse caminho. Até porque tem muita gente começando nesse caminho da cartomancia, trabalhando aí, atendendo como taróloga, e a gente tem visto, né, que estão cobrando muito barato, né, 50 centavos, R$1, R$3 a pergunta, né, e quando a pessoa me perguntar, eu mando minha tabela de preços e às vezes acontece de sumir. Eu tenho visto que outras tarólogas estão passando por isso. Também tenho visto que algumas trabalham usando o chat GPT, né? Que é um absurdo. Então eu vim contar um pouco da minha história, da minha trajetória para vocês me conhecerem, saberem o que eu sou e até mesmo para gerar uma confiança, né, para vocês verem que eu sou uma pessoa séria e não trabalho usando esses artifícios, né? Então, a minha história com a espiritualidade começa até mesmo antes de eu nascer, né? Eu costumo dizer que eu nasci em berço espiritual. Os meus pais, eles se conheceram, né, dentro da igreja, não vou falar nome, mas não é essa mais conhecida. E eles se conheceram lá, se casaram e alguns anos depois me tiveram. E eles continuaram, né, nessa igreja. Então eu fui criada vendo o meu pai sendo esse representante espiritual ali dentro, e estava sempre ali na igreja com os ensinamentos, ele realmente seguia, né? Então meus pais, mas principalmente meu pai, me deu ali essa base espiritual desde o começo. Foi ele que me deu esse caminho, né, no início da trajetória, e também moldou o meu caráter, enfim. E ali eu continuei até os meus 14 anos. Depois dos meus 14 anos, eu decidi sair dessa igreja por várias questões. Não estava concordando mais com algumas coisas, aconteceram algumas coisas muito chatas, eu estava vendo que ali já não era mais o meu caminho. Então eu decidi sair da igreja, mas considero algo muito importante para mim, porque foi meio que a base para eu seguir adiante e começar a trilhar meu caminho. Então, dali em diante eu comecei a minha busca espiritual. Eu comecei a procurar um lugar onde eu fosse me desenvolver, porque eu sempre senti dentro de mim que aquilo era o meu caminho, sabe? Que a espiritualidade não existia a Gabriela, e a espiritualidade não era uma coisa separada, era uma coisa só. Eu tentei algumas vezes me afastar e não queria saber disso, mas a espiritualidade sempre me puxava de volta e eu tinha que voltar, né? Até porque eu era muito nova e, enfim. Então ali, a partir dos meus 14 anos, eu comecei a procurar, passei por vários locais muito interessantes. Cada local eu aprendi alguma coisa, né? Eu passei pela Fraternidade Branca, passei pelo Ramatiz e vários outros locais. Eu fiquei algum tempo, alguns anos dentro desses locais. Eu cheguei a
enfim, fazer ali o processo para ingressar, né? E eu acredito que todo lugar, todo local, toda pessoa, toda experiência, ela tem algo a nos agregar. A gente pode aprender com tudo nessa vida. Até aquela pessoa que você acha que, pô, nada a ver, doidinha na cabeça. Você tem algo a aprender com ela. Tudo tem algo a nos ensinar. Então eu fui agregando esses conhecimentos durante a minha trajetória. Eu fui integrando aquilo que eu acreditava que era bom de um lugar, de outro. Mas a gente tem o nosso próprio caminho, né? Então ali, por volta dos meus 19 anos, eu encontrei um lugar e eu senti a conexão assim imediata. Foi muito emocionante pra mim, eu cheguei até a chorar e falar, cara, era isso que eu tava procurando. Eu tava com muito desejo de encontrar esse lugar antes de que eu encontrasse, né? Eu ficava falando pra uma pessoa, pra outra, falando, eu preciso de encontrar um lugar, eu preciso de me desenvolver, eu tô sentindo essa vontade. E eu ficava rezando a Deus pra que eu conseguisse encontrar esse lugar. Até que, da forma mais inimaginável possível, né? Eu tava num batizado. E aí uma pessoa que eu já conhecia chegou pra mim e falou, olha, você não quer ir nesse tal lugar comigo, tal dia, eu acho que vai ser bom pra você. E essa pessoa já tinha feito esse convite várias vezes, eu tinha falado, cara, mas o que é isso? Eu não conheço, como é que é? E eu nunca tinha ido. E até que nesse dia, essa pessoa falou pra mim e eu senti uma vontade muito grande, assim, de... né, depois que eu tinha saído daquele lugar, voltado pra casa, eu entrei no desespero e falei, eu preciso ir, liguei pra pessoa. Enfim, eu conheci essa ordem. Ela não é propriamente uma religião, ela não se denomina religião, mas ela é uma ordem de cunho espiritual. Ela trabalha com espiritualidade e com um pouco de filosofia, é mais uma questão do pensamento mesmo. Se alguém conhece, já deve ter sacado do que eu tô falando. E lá eu tive muito conhecimento. Eu me desenvolvi muito, eu aprendi muito, eu avancei muito enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu tive várias experiências, assim, E, cara, você que tá querendo realmente lidar com a espiritualidade, você deve saber que não é uma coisa assim, que flores, que maravilha. Se você quer realmente levar a espiritualidade a sério, você vai ali ter uns apertos, vai sofrer um pouco, você tem que estar aberto e disposto a isso, eu já sabia. Foi puxado, mas eu tô feliz porque eu me desenvolvi muito em muito pouco tempo, né? E é lógico que a gente que trabalha com a espiritualidade de forma séria nunca vai chegar e falar assim, olha, eu estou pronto, olha, caraca, agora eu, sou iluminada. Nunca, né? Uma vida é muito pouco para você chegar a esse ponto. Eu acredito que eu tenho muito a aprender, mas eu tenho que reconhecer o meu esforço e o quanto eu me desenvolvi. Então, eu conheci esse lugar, aprendi muito, ainda estou vinculada, né, a essa ordem, mas eu entendi que, pra mim, né, antes que isso gere uma polêmica ou algo assim, pra mim, não é necessário você ir a um templo, a uma igreja e estar lá todo dia fazendo alguma coisa. A espiritualidade é algo que se vive no dia a dia, é algo que você escolhe todos os dias, é algo que você vai receber e vai saber como lidar com aquilo, né?